Opa, minha gente. Meu nome é José Ramos Nascimento. Se vocês gostam de história e de caos mal-assombrado, eu tenho muitas delas para contar. A maioria de vocês tem medo de cemitério, principalmente à noite. Eu passei mais de 50 anos da minha vida em um deles, trabalhando de vigia no pior horário. Para dizer a verdade, no melhor horário para se ver visagem e mal-assombro. E eu tenho muita história para contar sobre mal-assombro, coisa que contando ninguém acredita. Quando comecei a trabalhar no cemitério municipal de Nossa Senhora, era bem novinho, feito a maioria de vocês. Me lembro como se fosse ontem, meu primeiro dia por lá. Mas as coisas começaram mesmo, foi quando me trocaram de horário. Sendo eu novato, logo arrumaram um jeito de me pôr para trabalhar das 11 da noite até as 6 da manhã. Como eu estava precisado do serviço, eu não neguei. Eu sou um cabo corajoso, mas não nego que por dentro de mim estava morrendo de medo. Era o tal do ou vai ou racha, como se diz. E já na primeira noite eu vi coisas assustadoras. Para quem diz que a assombração não existe, é porque ele não sabe nada da vida. Porque quem tem vivência sempre tem uma história de mal-assombro para contar. Tenha ele visto ou só sentido. E numa das noites mais macabras que eu passei por lá, foi a do meu encontro com o cão negro do cemitério. Uma besta fera que vivente que visse, jamais esquecer. Certa noite, eu lembro que eu já tinha ouvido umas vozes de uma assombração que vivia por lá, chamando por um tal de Bill. Sempre que dava meia-noite em ponto, aquela voz subia do meio das lápides. Nessa época, eu já estava me acostumando com aquela situação. Apostava eu, numa das rondas, ainda ouvindo aquela voz chamando o tal do Bill, quando me arrepiei todinho. Tinha ali uma presença muito diabólica, coisa vinda das profundas do inferno. Quando se começa a trabalhar no cemitério, você estranha logo aquele cheiro de morte. Cheiro de coisa podre. Mas com o tempo, a gente se acostuma. Só que aquele início de madrugada subia um cheiro de carniça muito maior. Um cheiro que empesteava todo o ar. Eu já sabia que aquilo era sinal de coisa ruim. Foi quando um vulto negro passou por trás das lápides. Era alguma coisa grande, do tamanho de um homem. Até pensei que fosse um cabra se escondendo ali. Coisa também normal de acontecer. Pois acredite vocês que de madrugada os vivos também visitam o cemitério. Apertei a lanterna e mirei na direção que tinha visto aquele vulto. Até pensei que podia ser só impressão minha, coisa da minha cabeça. A voz que chamava por Bill tinha silenciado naquela hora. Só o vento frio soprava, fazendo um som na concha do vidro. Eu tinha certeza que tinha um mal-assombro ali. Foi quando comecei a ouvir aquele ronco de bicho, um rosnado. Fazia poucos meses que eu tinha começado a trabalhar ali, ainda não sabia quem eram os donos das lápides. Eu já tinha visto muita coisa, mas nada igual àquela criatura que estava prestes a ver. O ronco continuava e eu temia o que podia sair dali de trás das lápides. Comecei a me afastar do lugar, dando as costas. Mas quanto mais eu me afastava, mais aquela coisa vinha se aproximando, sempre se escondendo atrás dos túmulos e rosnando. Então, de repente, eu vi surgir aquele cachorrão preto. Os dois olhos de fogo dele escumavam ódio contra mim. Foi aí que a catinga de carniça dominou mais ainda o ar. Eu pensei logo que aquele bicho só podia ter saído de uma daquelas covas. Isso ou lá das profundas do inferno mesmo. Mas nessa hora me lembrei de um buraco enorme que tinha ali perto daqueles túmulos. Era um buraco grande que dava facilmente para passar uma pessoa deitada e rastejando. Eu tinha visto ele numa das minhas rondas naqueles dias,
e até quase caí dentro dele. Para vocês que não sabem, os cemitérios são cheios de buraco, mas a maioria é feita por rato. Aqueles gabiru bem grandes, quase do tamanho de um gato. Com certeza, aquela coisa tinha saído daquele buraco, pensava eu. Eu achei melhor voltar para a guarita, que na época ainda era só uma casinha com uma cadeira, um banheiro e um filtro de água. Então, comecei a me afastar. Eu vi aquele vulto negro a avançar naquela rua dos túmulos. Na mesma hora, eu joguei a lanterna de novo para ver se iluminava aquele bicho. Mas o desgraçado foi mais rápido e saltou se escondendo nas lápides do outro lado. Comecei a voltar de costa no sentido da guarita. Foi quando ele pulou na rua entre os túmulos. Era um cachorrão preto danado. A criatura me olhava a cada passo que eu dava para trás. Era um bicho horrível e grande, mas tinha jeito de gente também, principalmente naquele olhar dele. Era o cão negro do cemitério. Depois eu ia ficar sabendo que era muito comum de se ver aquela besta fera no tarde da noite nos cemitérios. A criatura rosnava feito dizendo para eu ir-me embora. Mas jamais que eu ia dar as costas para um bicho daquele que demonstrava tanta trairagem. De costa, eu devagar fui saindo daquela rua, sempre vendo aquela besta parada a rosnar. Quando peguei uma das encruzilhadas, corri até a guarita. Eu passei o resto da madrugada todo nervoso e assombrado. Imaginava que aquele bicho podia aparecer a qualquer momento por ali. A assombração que chamava por Bill, eu voltei a escutar. Ainda fiquei com aquela sensação estranha até que o dia começou a clarear. Quando deu mais ou menos umas 5h30, eu decidi ir de novo na rua dos túmulos onde eu tinha encontrado aquela criatura. E lá atrás das lápides eu vi o buraco grande. E juro que eu vi uma zoada de uma coisa se espremendo lá dentro, como se estivesse entrando. E ainda senti uma catinga de podre que saía daquele buraco. Eu contei ao meu rendeiro e ele me disse que já tinha visto de tudo ali. E que história como aquelas não era nenhuma novidade para ele. Antes de voltar para casa, conversei com um dos coveiros. O caba me disse que já tinha fechado aquele buraco bem umas 5 vezes. E toda vez voltava a aparecer aberto. Olá, Rui. Meu nome é Adilon. Atualmente moro em São Paulo, mas esse caso aconteceu comigo lá no Maranhão, por volta de 1981, em um povoado chamado Santa Teresa, no município de Santo Antônio dos Lopes. E até hoje não encontrei explicação para aquele ocorrido. Logo pela manhã, minha mãe conversando com as vizinhas, falavam que no povoado chamado Lagoa Nova, alguma criatura tinha atacado e matado um cachorro. Ela tinha destroçado todo o animal, deixando somente as patas e a cabeça. Uns diz que isso é coisa de onça, disse a vizinha com cara de assustada. Mas por essas bandas não há mais onça, retrucou minha prima que morava próximo. Continuaram a conversa, mas não dei muita importância àquilo e fui fazer meus afazeres, para depois brincar com meus irmãos. Nós éramos 5 irmãos e vivíamos com nossa mãe, que era viúva já tinha uns 3 anos. Morávamos em uma casa de barro coberta com telhas. No povoado só morava parentes. No dia seguinte, outro caso de ataque de cachorro. Novamente, só sobrava as patas e a cabeça do animal. Umas 2 léguas da minha casa morava um primo que era caçador. Ele tinha 8 cachorros, dos quais ele se orgulhava muito, sempre falando que na região não tinha cachorro melhor do que os dele. Esse primo abatia gado aos sábados para vender por quilo ao povo. No sábado bem cedinho, minha mãe foi comprar carne. Chegando lá, ele disse: "Tia, vem aqui aos fundos de casa." Minha mãe seguiu, mas não imaginava o que ele queria mostrar. Ao chegar no fundo da casa, ela viu umas moitas de Moçambê, toda retorcida,
e suja de sangue, já ficando preto. Agora tá matando gado no fundo da casa, Matias? Disse minha mãe. Que nada, tia. Isso foi alguma coisa que atacou meus cachorros ontem à noite e acabou matando e levando um. Deixa eu lhe contar o ocorrido? Disse ele. Eu acordei com um barulho dos meus cachorros atacando algo. Era uma coisa que nos meus tempos de caçador eu nunca ouvi. Aquela criatura dava uns gritos estranhos. Me levantei rápido, peguei a lanterna e minha espingarda e caminhei em direção à porta da cozinha. Mas logo fui impedido pela minha esposa, que temia por minha vida. Me deixa passar, mulher. Essa criatura vai sentir o que é o gosto do meu chumbo, e não dos meus cachorros, disse a ela, já colocando um cartucho na espingarda. Abri a porta devagarinho e percebi que os meus cachorros tinham se acovardado. Fui em direção ao mato no fundo da casa. Clareando com a lanterna, encontrei um dos meus cachorros morto. E o mato em volta estava cheio de sangue e todo revirado. Como a senhora está vendo aí, foi sinal de que houve muita luta. Eu fiquei enfurecido e entrei mata dentro à procura daquele ser. Mas não encontrei nada. Quando voltei para ver o meu cachorro, eu só encontrei o sangue. A criatura veio pelas minhas costas e levou o animal e eu não vi. Pela manhã, chamei os cachorros e entrei no mato. Eu não andei muito e já encontrei as patas e a cabeça do meu cachorro. Chamei os vizinhos para não passar por mentiroso e entreguei o que sobrou dele ali mesmo. Já tinha se passado uns meses depois desse acontecido. Eu tinha uma tia que morava no povoado vizinho chamado Maribondo 2. Ela estava doente e, por morar sozinha, um primo foi passar uns dias com ela. Ao cair da noite, ela acorda com um barulho de cachorro e uns gritos muito estranhos. Aquele barulho ia ficando cada vez mais alto, pois a criatura vinha na direção da casa dela. Quando meu primo percebeu que aquela criatura estava em frente à casa, tomou coragem e olhou pelo buraco da janela. Ele viu uma criatura negra como a noite, em altura de um bezerro, com a venta dividida em duas partes. As orelhas grandes e caídas, e dentes enormes. E a cada investida dos cachorros, ele gritava como alguém que sente dor. Mas aquilo não era voz de gente. Sempre que aquela criatura gritava, investia com mais raiva ainda contra os cachorros. Quando a criatura percebeu que estava sendo vigiada, atravessou a estrada e sumiu no meio do mar. Quando ele contou o acontecido, muitos chamaram de mentiroso, pois tal criatura não podia existir. Dias se passou sem que ninguém falasse mais nada. Uma madrugada, eu acordei com os latidos dos cachorros que vinham de longe. E pelo aproximar dos latidos, ia passar por nossa porta. Minha mãe estava acordada e com a lamparina na mão, e com a espingarda que era do meu pai na outra. Me juntei com minhas irmãs, que estavam com cara de choro grudadas no vestido da minha mãe. A criatura veio na direção de casa gritando e cercada pelos cachorros. A gente tinha um cachorro chamado Bob. Ele se juntou com os outros cachorros para atacar a besta fera. A cozinha não tinha porta. A porta que tinha dividia a sala para a cozinha. Aí o medo aumentou. Minha mãe deixou a gente abraçado a um canto da casa e apontou a espingarda para a porta da cozinha, esperando pelo pior. Mas a criatura foi se afastando e só ouvimos o latido. Mas a criatura foi se afastando e a gente só ouviu os latidos ao longe, até o silêncio da madrugada ser substituído pelo nosso choro. Por temer que a criatura pudesse voltar naquela noite, a gente não dormiu mais. Quando clareou o dia, minha mãe abriu a porta devagarinho e o cachorro foi logo entrando. E ficou dentro de casa o dia inteiro. Passou os dias com medo de ir para longe. Depois disso, ainda ouvi os 2 casos, mas depois parou. Nunca mais ouvi falar daquela criatura chamada de cachorra da venta rachada.
Olá, meu nome é Ítalo Luan e falo do estado da Paraíba. Todos os causos que eu vou contar aconteceram no município de Matinhas, também na Paraíba. Esses causos me foram contados por minha mãe, Genilda, que no tempo possuía por volta de 12 anos de idade. Ela nos contava que em certo período do ano aconteciam diversos casos de que o povo de Matinhas chamava de cachorro doente. E como se tratava de um município bastante pequeno, quando isso acontecia, as pessoas gritavam como uma forma de que outras percebessem e se abrigassem para que esses cachorros não chegassem a feri-las. Pois esses cachorros pareciam de certa forma estar possuídos por alguma entidade, porque eles ficavam bastante agressivos e saíam mordendo tudo o que fizesse barulho em sua frente. E só paravam de morder quando a sua vítima parava de respirar. Existem relatos de que esses cachorros chegavam a matar animais e crianças, e em alguns casos, os cachorros chegaram a morder adultos, o que os levava à morte. Minha mãe dizia que tinha uma cachorrinha da família que era bastante dócil. A cachorra se chamava Xuxa. No final da tarde de um certo dia, enquanto minha mãe e minha avó tiravam as roupas do varal na parte de trás da casa, elas escutaram certos gritos bem distantes. Alguém gritava: "Lá vem o cachorro doente!" E quando elas saíram para fechar a porta, na frente de casa, elas viram um cachorro grande e negro, que parecia ter sido mordido muitas vezes, pois tinha muito sangue em cima do corpo dele. Esse cachorro atacou Xuxa, nossa cachorrinha, que estava deitada na calçada. Ele a mordeu até que ela ficasse bastante ferida e fraca, não conseguindo nem se levantar. Aí, o cachorro, que parecia estar endemoniado, foi embora e saiu mordendo outros animais no meio da rua. Aí minha avó decidiu mandar um homem da região que era conhecido como matador, e que ele levasse Xuxa até um local distante da casa da minha avó e acabar de matar ela, pois os cachorros que eram mordidos por um cachorro doente acabavam também se transformando em cachorros doentes. E minha mãe e minha avó tinham medo de Xuxa virar um e machucar alguém da família. Outro caso aconteceu quando minha mãe e minha tia estavam juntando lenha para fazer fogo no fogão. Na época, o fogão era de lenha. E novamente elas escutaram alguém gritando: "Lá vem o cachorro doente!" Nesse momento, minha tia olhou para minha mãe bastante assustada e disse que não daria tempo delas voltarem para casa. Aí, as duas subiram em um pé de jaca bem alto que tinha perto da casa delas e ficaram esperando que o cachorro passasse. Após bastante tempo, em cima da árvore, elas perceberam que a mata estava escurecendo e, nesse momento, acharam melhor descer do pé de jaca. Foi nessa hora que escutaram um barulho bastante alto vindo de trás dos matos. E foi quando elas perceberam um cachorro muito grande que olhava para elas com um ódio enorme. Nesse momento, ficaram bastante apavoradas, pois já estavam no chão, e perceberam que não conseguiriam subir novamente no pé. Quando elas começaram a gritar desesperadas, achando que seriam atacadas pelo cachorro doente, elas escutaram um barulho muito alto e perceberam que o cachorro doente tinha caído agonizando no chão. Esse barulho foi um tiro que o matador, aquele que tinha dado um fim na cachorrinha delas, tinha dado um fim naquele cachorro doente. Meus parabéns, Rui Henrique. Esse trabalho primoroso que você vem fazendo em propagar a cultura nordestina de uma forma excepcional. Espero que esse seja um dos causos que você faça virar uma animação. Olá, Rui Henrique. Meu nome é Jefferson de Aquino. Moro em Euclides da Cunha, na Bahia. Esse caso
aconteceu comigo no ano de 2019, mais exatamente na quaresma, entre um dia de quinta para sexta-feira. Morava e ainda moro na sede do município de Euclides da Cunha. Porém, toda a minha família é do povoado conhecido como Serra Branca, e a família da minha esposa na aldeia indígena Massacará, que fica a uns 35 quilômetros da sede. Sempre que podemos, vamos visitar nossos pais e amigos nos povoados. Porém, na quaresma de 2019, fui incumbido de levar uns papéis para minha sogra Teresa, que chamo com todo carinho de Dona T. Lá na aldeia Massacará, era ainda umas 5 da tarde e já o sol estava indo-se embora. Esse dia, minha esposa estava cansada do trabalho e falou para eu ir sozinho, pois iria mais rápido e retornaria logo. Peguei os papéis e fui. Em poucos instantes, pelo caminho do povoado Cipó, cheguei lá na casa de minha sogra. Porém, como gosto muito de conversar e brincar com meus sobrinhos, quando coloquei a cabeça para fora de casa, já era de noite. Ao olhar para o relógio, eram 8 horas. Me apressei e me despedi de todos, dizendo que já ia embora. Minha sogra, sempre preocupada, falou para eu dormir e deixar para ir no outro dia, pois era noite e ainda por cima tempo de quaresma. Eu sempre ouvia as histórias dos meus avós e tios e outras pessoas sobre coisas sobrenaturais que acontecem principalmente durante a quaresma. Eu sempre levava na brincadeira, pois nunca acreditei nessas coisas. Pensava que era apenas para colocar medo nas crianças ou algo do tipo. Quando estava saindo, minha sogra me chamou pelo nome de novo e insistiu para eu ficar. Quando percebeu que eu não iria ficar, apenas alertou: "Não vá pelas 7 curvas de Aribissé." Eu afirmei que não iria por lá, porque era um lugar muito isolado. Assim ela entrou e eu peguei a estrada. Chegando na encruzilhada, que tem a estrada pelo povoado Cipó, que seria a estrada de terra, e a outra seria a estrada das 7 curvas, que é um pouco mais longe, porém pegaria uma boa parte de asfalto, sendo assim mais rápido. As 7 curvas de Aribissé é bem conhecida por ser um ponto que dá para ver todo o município, além de ser um local lindo, e até em música de forró pé de serra já foi registrada citando ela. Era uma estrada muito usada antigamente e até hoje, pois é o principal acesso ao povoado de Aribissé, a sede do município, mesmo sendo perigosa pela longa subida e as curvas que são características de seu nome, agora já asfaltada. Mesmo com o alerta de minha sogra, eu decidi ir por ali. Acreditava que a questão da quaresma não iria fazer diferença nenhuma, pois sempre passava por ali altas horas da noite, retornando de festas com minha esposa, e nunca aconteceu nada de anormal. Eu andei até chegar em uma última encruzilhada, onde já daria acesso ao asfalto, e ao virar a curva, me deparei com algo que até hoje não saiu de minha cabeça. Era um cachorro negro bem peludo e grande, que devia ter entre 1,80 m a 2 metros. Aquela criatura estava sentada feito um cachorro no meio da estrada e virada para mim. De princípio, achei que seria um animal qualquer. Porém, eu percebi que aquilo não era nada de normal. Eu fiquei olhando até que do nada subiu um calafrio na espinha e arrepiou os 2 braços. Foi a partir daí que eu caí na real. Percebi que de fato aquela criatura não era desse mundo e muito menos fruto de imaginação. Ele não se mexeu em momento algum, apenas respirando ofegante e com aqueles olhos negros. Eu me benzi e dei a volta e fui rezando e repetindo a oração do Pai Nosso até o povoado de Cipó. O que nunca entendi até hoje foi essa iniciativa de rezar, pois não era de meu costume. Parei num lugar para pedir água e saiu uma senhora muito educada e me deu um copo d'água e perguntou se eu estava bem, pois eu estava bastante pálido. Eu falei que estava bem, porém havia visto algo que não era normal e relatei o acontecido a ela. Ela, por sua vez, sorriu e falou que por essas estradas, no tempo de quaresma, era normal de ver coisas assim. Eu agradeci a água e segui viagem. Chegando em casa, relatei tudo à minha esposa e ela ficou sem acreditar que eu teria ido até próximo à estrada das 7 curvas.
e retornado para vir pela estrada de chão pela questão de distância. Ela ainda falou que foi bom eu ter vivenciado isso, pois sempre duvidava dessas histórias de assombração. Agora estaria na mente e nunca iria esquecer de tal coisa. Já era meia-noite, tomei banho e me deitei, e não consegui dormir pensando no ocorrido. No outro dia, eram as 5 horas da manhã, quando retornei pelas 7 curvas para ver ao menos algum rastro do que eu tinha visto. Como tinha areia naquele local, além de não ter muito movimento, acreditava que manteria os rastros da noite. Porém, não tinha nada. Desde que ocorreu esse acontecido, evito sempre que posso sair na quaresma sozinho à noite, até por essas estradas desse meu sertão. Muito obrigado por ter escolhido esse meu relato. Espero que goste e que esse seja selecionado para virar um vídeo, para alertar todos aqueles que ainda duvidam que é melhor não duvidarem do inexplicável. Deus abençoe você e sua família e parabéns pelo trabalho. Esse caos aconteceu lá em Maracanaú, no Ceará. Pedro brincava no terreiro com Billy, seu cachorro de estimação. Sua casa era a última da rua e dava de frente para uma mata. A noite já vinha chegando e logo tudo ali ia ficar no escuro. A única luz que tinha vinha de uma lâmpada que ficava na frente da casa. De repente, algo atraiu a atenção do cachorro. O animal ergueu as orelhas e se virou na direção da mata. Pedro também parou de se mexer, tentando ouvir aquilo que seu animal de estimação estava escutando. Billy soltou uma arfada de ar sem tirar os olhos de dentro da mata. O menino imaginou que fosse algum animal, e quando o cachorro correu para dentro da mata, ele o seguiu. Na imaginação de Pedro, o cão estava tentando pegar algum animal, pois queria que Billy fosse um cão de caça. Então, no meio da mata, o cachorro parou. O sol já tinha sumido e a mata estava escura. Nessa hora, o animal passou a rosnar. Pedro só conseguia ver o vulto do cão, pois a escuridão já tinha dominado totalmente o ambiente. E logo, à frente, surgiu um som de mato sendo pisado. A impressão era de que algo caminhava lentamente. "Pega, Billy!" gritou o menino. O cão não quis sair do lugar. Muito pelo contrário, colocou o rabo entre as pernas e começou a recuar. "Que foi, Billy?" perguntou o menino. Nesse momento, se arrepiou todinho diante de uma presença aterrorizante que dominava o lugar. Então, o cão foi para baixo das pernas do dono. Pedro sentiu o terror que o animal sentia também. Billy se tremia todo. Foi quando viu o som de passos se aproximando em sua direção. Parecia que era uma pessoa que vinha para perto dele. "Quem tá aí?" perguntou ele todo arrepiado. Nesse momento, o menino viu uma respiração funda, como se alguém fosse falar alguma coisa bem perto do seu ouvido. Foi nessa hora que algo puxou Billy para trás. O animal já saiu ganindo. Nesse momento, Pedro se arrepiou todinho. Então, o cão parecia brigar com outro. Em alguns momentos, Pedro teve a impressão de ouvir outro cachorro no meio daquela briga no escuro. Assustado, a criança correu na direção de casa e ficou ali no terreiro, à espera que o cão voltasse. Assobiou e chamou várias vezes até que o som daquela briga parou e veio o som de algo correndo. O coração do menino acelerou, temendo daquilo que podia sair da mata. Foi quando aquele vulto surgiu à sua frente. "Billy!" falou o menino, correndo na direção do animal, que estava todo melado de sangue. Pedro verificou o cão em busca de algum ferimento, mas logo percebeu que aquele sangue não era dele. Pedro ficou feliz pelo seu animal. "Sabia que tu era corajoso, Billy. Tu matou aquele bicho para me defender, não foi?"
disse o menino sorrindo. O cão ficou indiferente, nem mesmo abanou o rabo. Pedro não ligou, imaginou que ele estivesse cansado daquela briga. Em casa, ele contou tudo aos pais sobre a valentia do cachorro. O animal ficou dentro de casa e não quis comer, nem mesmo quando o menino lhe ofereceu um grande pedaço de carne. Ele está sem fome, disse o pai. O cão então seguiu para o quarto do menino. O pai de Pedro achou aquilo estranho. Billy nunca fazia aquilo. Muito pelo contrário, desde pequeno tinha sido ensinado a nunca ficar dentro de casa. O cão costumava botar uns olhos grandes para o pai de Pedro, temendo algum castigo. Mesmo assim, pelo heroísmo daquela noite, ele decidiu deixar que o animal podia dormir, pelo menos só aquela noite, dentro de casa. Pedro foi quem gostou. Amava demais aquele cachorro. E assim que chegou a hora de dormir, o menino deixou o cão bem no pé da cama. O cachorro parecia demonstrar que estava cansado. Mas de jeito nenhum ele dormia. Volta e meia ele levantava a cabeça, olhando para o lado de Pedro. Que foi, Billy? Ficou assustado com a briga, foi? Perguntou o menino. Mas o cão apenas lhe observou de forma fria, diferente do jeito que costumava agir, sempre abanando o rabo quando Pedro falava com ele. E Pedro começou a sentir o peso do sono chegar. Quando Pedro ia fechar os olhos, o cão levantava a cabeça a lhe olhar fixamente. O menino sentiu calafrios nessa hora. Ficou preocupado. Estaria seu cachorro doente? Esse foi o último pensamento de Pedro, antes de cair no sono. Mas no meio da madrugada, ele se acordou. Tinha tido um pesadelo, mas não conseguia lembrar de nada dele. Apenas, no momento, tinha a sensação de que algo terrível tinha acontecido. Olhou para o chão e se lembrou de seu cachorro. Ele não estava lá. Foi nessa hora que ouviu sons vindo da cozinha. Logo, ele se levantou e foi atrás do animal. Sabia que seu pai não gostava de Billy dentro de casa, e naquela hora o menino temeu que algo pudesse acontecer ao animal. Pedro tomou um susto enorme ao chegar na cozinha. Ali, acocorada, em frente à geladeira, estava uma velha horrível que comia algo com as mãos. A mulher, ao ver o menino, rapidamente correu para o lado mais escuro da cozinha. E em seguida, o que saiu dali foi o cachorro, já seu conhecido. O coração de Pedro pulava no peito. Tinha certeza de ter visto aquela velha ali, em frente à geladeira, com as mãos toda melada de comida. Pedro ficou ali tentando entender o que tinha acontecido. Imaginou que aquilo pudesse ter sido o resultado do sono, podia ter sido tudo imaginação. O cão, todo desconfiado, saiu da cozinha e voltou lentamente para o quarto, sempre olhando na direção de Pedro. O menino então olhou para o chão da cozinha e viu alguns alimentos derramados pelo chão. Papai não vai gostar disso não, pensou o menino, e quando ia se abaixar para arrumar aquela bagunça, teve a sensação de que era observado pelas costas. Nessa hora, outro arrepio lhe percorreu o espinhaço. Rapidamente olhou para trás e viu o cão a lhe observar, quase escondido pela parede, só lhe olhando pelo canto do olho. Assim que o cão percebeu, sumiu dentro do quarto. Pedro tentava entender o que estava acontecendo ali. Desde que Billy tinha travado aquela briga na mata, estava agindo daquela forma estranha. Então ouviu o som do trinco da janela do seu quarto. Era impossível para um animal conseguir abrir, pois o trinco só subia com dedos humanos. Rapidamente ele correu até lá e nada viu. A janela estava fechada, mas onde estava o cachorro? Se perguntou o menino. Então veio aquele som de rosnado debaixo da cama e um latido furioso do cachorro. Pedro então viu o cão aparecer com um olhar de muita fúria.
O animal mostrava os dentes e rosnava. O menino recuou, mas foi justamente nessa hora que o cão saltou em sua direção. De repente, se ouviu um tiro. Era o pai de Pedro, que surgia de repente com sua espingarda. O tiro tinha pego em cheio a cabeça do animal. "O que foi que deu nesse cachorro, Pedro?" perguntou o pai. "Acho que esse não é o Billy não, pai", disse o menino. Pai e filho abriram a porta e começaram a cavar para enterrar o cachorro na frente da casa. Mas quando voltaram ao quarto para pegar o animal, não estava mais ali no lugar, e a janela estava aberta. No chão, apenas o sangue e as marcas de pata que seguiam até a janela. Pai e filho ficaram ali sem entender. Era impossível para aquele cachorro sair dali, pois a cabeça dele tinha se esfarelado toda com o tiro que tinha recebido. Na tarde do dia seguinte, Pedro desvendou aquele mistério. Encontrou o corpo de Billy lá no meio da mata e estava com a cabeça intacta. Só o seu ventre estava rasgado. Por mais que o menino tentasse entender, o mistério só aumentava. Aquele cão só podia ser uma bruxa que tinha a capacidade de se transformar em animal. Dona Penha estava sentada em sua velha cadeira de balanço. Aquele era um dia tranquilo para ela. Eram 40 anos como parteira ali em Crateús, no Ceará. A noite já vinha chegando ali no sítio e trazendo vento forte e frio. A velha finalmente decidiu se levantar para pegar seu cachimbo, pois quando a noite era fria, adorava ficar ali na frente de casa fumando. Porém, a mulher teve um susto. Ali à sua frente estava aquela criatura odiosa. Rezadeira, vez ou outra, Dona Penha era procurada por aqueles tipos de mal-assombro. Aquilo já era comum para ela, mas aquela era a primeira vez que ela via o tenebroso cão da Quaresma. Uma entidade diabólica vinda das profundas do inferno na forma de um cachorro, que costuma aparecer nas noites de Quaresma. "O que é que tu quer, cão do inferno? Aqui não tem nada para você não, só tem uma velha que não lhe agrada", disse ela ao cão, sabendo de sua preferência por gente jovem, principalmente por bebês. "Eu quero carne nova e pagã, sangue limpo, me diga onde posso encontrar", disse aquele cão macabro. "Tem nada pra você nessas bandas não, vá para outro canto, aqui não nasceu menino nenhum esses dias. Por favor, vá-se embora", disse a velha, tentando demonstrar coragem, mas com muito medo por dentro. O cão levantou o focinho, farejando o ar. "Sua velha maldita, você está mentindo. Eu sinto o cheiro de sangue de parto ainda em você", falou o animal mal-assombrado. Dona Penha sabia que tinha feito um parto e nem mesmo 10 dias tinha completado, mas não podia revelar isso para aquele cão da Quaresma. Sabedor disso, aquela criatura mal-assombrada correria ao encontro da criança não batizada. "Eu não sei de nenhuma criança não, que tenha nascido por essas bandas. O último parto que fiz já faz mais de 2 meses", falou a mulher. Mas de repente, o cão saltou sobre a velha, derrubando ela no chão. "Eu posso não comer sua carne velha, mas posso despedaçar você em minutos", disse o cão. Dona Penha sentiu o bafo de enxofre recém-saído das profundas do inferno. Não tinha outra saída. Tinha que revelar a verdade para aquele cão da Quaresma. "Vá lá perto da vargem, a 2 léguas daqui, no sítio Boa Esperança. Faz menos de 10 dias que fiz um parto de um menino, mas acredito que os pais já tenham batizado a criança. Eu vi o padre Manuel indo para aquelas bandas uns 3 dias atrás", disse a velha, se tremendo todinha. O cão da Quaresma deu um salto, já ganhando a estradinha de terra e entrando na mata. Dona Penha se levantou, sentindo muitas dores pela queda. Tinha mentido sobre ter visto o padre, mas nada podia fazer. As terras
onde tinha realizado o parto, ficavam muito distantes, e ela, como uma velha, jamais chegaria lá a tempo de salvar a criança. Ainda mais sendo noite. Só restava a ela torcer para que a criança realmente tivesse sido batizada. Cibele tinha acabado de lavar os pratos e se preparava para entrar. Estava de resguardo, mas como boa nordestina, não gostava de ficar parada. Mesmo Raimundo dizendo que cuidaria dos pratos assim que chegasse. E foi assim que decidiu lavar os pratos. Sentia-se feliz, pois finalmente tinha conseguido segurar um filho no ventre e vê-lo nascer. Cícero nasceu bem e cheio de saúde. A mulher foi dentro da casa pôr os pratos e viu que Cícero dormia tranquilamente. Voltou até o terreiro, deixando a porta aberta para pegar as fraldinhas e panos do bebê que tinha estendido. O varal estava repleto de pano. Ventava muito e isso tinha feito enxugar rapidamente aqueles panos. Mas antes que pegasse algum dos paninhos, teve a impressão de ver algo se mexendo nos matos lá na frente. Parou e ficou olhando na direção. Parecia que tinha um animal atrás dos matos. Ela imaginou ser um cachorro, mas era grande demais. Gritou ela para espantar o animal, mas a criatura nem sequer se moveu. Estava decidida a ir até lá. Foi quando viu Cícero começando a chorar. Voltou rapidamente, pegou os paninhos e entrou em casa. Atrás daqueles matos tinha mesmo um cão, mas não era um cão comum. Era, na verdade, o cão da Quaresma, que escondido sentia o cheiro do bebê no ar. Ficou ali apenas observando e torcendo para que a mulher viesse em sua direção. Então ele iria arrodear e entrar na casa e pegar o bebê. Porém, o seu plano tinha falhado. Esperaria pelo momento certo de entrar e pegar a criança. Aquela era a primeira sexta-feira da Quaresma e Raimundo voltou mais cedo para casa do serviço. Trabalhava numa usina de açúcar ali mesmo perto. Estava doidinho para ver o filho. Tomou banho e matou a saudade do menino. Mas depois de um certo tempo, a criança começou a chorar. Chorava muito mesmo. Não queria peito e nem nada. Cibele custou a fazer o menino pegar no sono. E era bem umas 10 horas da noite, quando ele finalmente não conseguiu mais resistir ao sono. Vixe Maria, esse menino achou de fazer serão hoje? Disse Cibele. Ele foi choroso mesmo hoje, não foi? Parece que estava adivinhando chuva, falou Raimundo. Foi mesmo. Ele nunca fica assim? Falou a mulher. Agora vamos se deitar, que amanhã é dia de serviço, disse Raimundo. Tomaram café e se prepararam para dormir. A família estava acostumada a dormir cedo, como é comum na roça. Foi nessa hora que o casal ouviu o som da porta sendo forçada de leve. Aquela porta nunca era trancada, ou seja, ela nunca ficava fechada no trinco. Como era velha e tinha inchado, bastava apenas encostar e já estava fechada. Por isso, Raimundo achou que aquele som era coisa do vento. É noite de vento forte, mulher. Vamos pra cama que minha carcaça já tá reclamando, disse o homem. Lá fora, o maldito cão da Quaresma estava impaciente. Quando não viu mais som nenhum na casa, ele forçou novamente a porta. A porta rangeu, mas abriu. Lentamente, a criatura diabólica andava pela casa. Logo, chegou no quarto do casal e viu o bebê dormindo na caminha. Sentiu o cheiro da criança, sorria e babava imaginando o gosto dela em sua boca. Mas de repente, o bebê começou a chorar de novo. A criatura parou na escuridão da casa.
ouviu a voz do casal resmungando e logo viu quando Cibele pegou o menino nos braços. Foi então que Cícero parou de chorar. A criatura mal-assombrada não suportava mais esperar. "Me dê essa criança agora", disse o cão da Quaresma, sussurrando, sedento de fome, para devorar a criança. Cibele então se assustou de frente daquele cão demoníaco. A mulher segurou firme o filho nas mãos e deu um passo para trás. Tinha perdido a voz. "Me dê esse pedaço de carne, sua porca", sussurrou o mal-assombro, avançando na direção da mulher. Ela viu que a criatura babava e mostrava aqueles terríveis dentes. Apertou mais ainda o filho e o cão se preparou para pular e abocanhar a criança e correr. Um tiro silenciou e fez parar qualquer movimento da criatura. Era Raimundo que tinha disparado. E logo outro disparo pipocou bem perto do ser, que logo correu para a porta aberta e sumiu na noite. Raimundo tinha acordado e viu aquele cão infernal. Silenciosamente pegou a arma debaixo da cama e disparou no ser. Depois do susto, o casal ainda demorou a dormir e passaram longas horas conversando sobre aquele assunto. O cão nunca mais apareceu pelas bandas, mas depois daquele dia, os dois passaram a trancar bem a porta todas as noites. Também trataram de batizar o menino. E quando chegava a Quaresma, todo esse cuidado era dobrado. As coisas não iam nada bem para Fernanda, ali no sítio Tamboril, no Maranhão. Alguns meses atrás, ela e o marido Carlos tiveram muitas brigas. Ciumento, o homem imaginou que o filho que a mulher esperava não era dele. E depois de muitas brigas e ameaças, ele sumiu de casa um mês antes que a criança nascesse. Tinha-lhe abandonado grávida e com uma filha de 8 anos. Foi embora sem nem avisar. Mãe e filha agora se viam sozinhas e isoladas naquele sítio. Com seu orgulho, Fernanda não quis pedir ajuda aos pais que moravam na cidade vizinha. Tanto que acabou fazendo seu parto praticamente sozinha. De ajuda, teve apenas a filha Joana, que mesmo aterrorizada, fazia tudo o que a mãe lhe mandava. O parto não tinha sido nada fácil, e Fernanda tinha perdido bastante sangue. Assim, nasceu um menino que Fernanda deu o nome de Raimundo. Todo o resguardo foi cumprido por ela, mas Fernanda permanecia muito fraca. 4 meses depois do parto, não conseguia ficar muito tempo em pé. Sentia pernas fracas e tonta, e algumas vezes chegava a desmaiar. Quem lhe socorria era Joana, e que sempre estava ali a ponto para lhe ajudar. Quando Raimundo fez 5 meses, entrava a Quaresma, e Fernanda, cada vez mais, se mostrava fraca. Naquela noite, o pequeno Raimundo tinha dormido cedo. Ainda nem era 8 horas, e Fernanda e a filha se preparavam para se deitar também. Joana, eu vou terminar de lavar as louças e volto para me deitar. Vá logo, começando o Pai Nosso, disse Fernanda saindo, pois a pia ficava no lado de fora da casa. A noite estava fria. Naquela hora, apenas um vento algourento soprava pelo lugar. Fernanda sentiu um arrepio e percorrer todo o corpo. Teve uma sensação de que algo ruim estava para acontecer. E enquanto lavava os pratos, parecia sentir que alguém lhe observava de dentro da mata. A mulher olhou para a porta e decidiu ir ver se tudo estava bem dentro de casa, com a filha e com o bebê. Entrou em casa e viu que os 2 filhos dormiam tranquilamente. Viu a cama e sentiu o sono bater mais forte. Até pensou em deixar tudo na pia, mas sabia que aquilo podia atrair os bichos do mato.
Mas ao passar pela porta, ela sentiu como se algo lhe dissesse para fechar. Pegou uma das chaves e fechou a porta. Estava ali, lavando os pratos, quando sentiu um fedor que logo reconheceu como enxofre. Levou um susto. De trás dela vinha aquele rosnado. E ao se virar, viu aquela criatura terrível. O cheiro de enxofre infestava todo o ar. E aquela catinga vinha daquele cão demoníaco. A criatura parecia ter um sorriso diabólico em seu rosto. A mulher ficou paralisada. Fernanda já tinha ouvido falar nos cães da Quaresma, mas aquele era totalmente diferente daqueles causos que tinha ouvido. O ser tinha os olhos voltados para o interior da casa. Na hora, pensou em seus filhos dentro de casa. Ela conhecia aquelas histórias de lobisomens e criaturas que surgiam em época de Quaresma em busca de bebês não batizados. Que era criança pagã, disse aquele ser. Não tem criança aqui não, falou Fernanda mentindo. Eu deixo você viver, se me der o pagãozinho. Você é jovem e ainda pode ter muitos filhos, disse o cão. Não, meu filho não, disse ela, notando que seu pressentimento estava certo em trancar a porta. Vocês viventes são apegados a qualquer coisa que se mexe, não é? Esse bebê nem o saber ainda possui, disse o cão da Quaresma. A criatura estava quase entorpecida pelo cheiro do recém-nascido que vinha da mulher. O cão da Quaresma então se aproximou de Fernanda bem devagar. Foi quando a mulher começou a correr desesperadamente em direção à mata, mas nem meio chegou a entrar na mata e sentiu uma forte dor de cabeça, e foi quando tudo escureceu. Dentro da casa, Joana tinha se acordado com um barulho. Joana se acordou com aquele barulho no telhado. Alguma coisa tentava tirar as telhas. Mamãe? Perguntou a menina, estranhando aquele barulho na escuridão. Mas na cama ao lado, sua mãe não estava. Apenas seu irmãozinho dormia. Mamãe? Perguntou ela de novo. A menina olhou o relógio e eram mais de 10 horas da noite. Mas onde estava sua mãe? O barulho então parou. Tinha algo assustador no ar daquela noite e Joana conseguia sentir aquilo. Começou a sentir medo, foi até a porta e viu que ela estava trancada e que sua mãe tinha levado uma das cópias da chave. Alguém batia na porta. Mamãe, é a senhora? Perguntou a menina. Criança, sua mãe está desmaiada aqui fora. Abra a porta, disse a voz do outro lado. Ao ouvir aquilo, a menina ficou aperreada. Sabia que a mãe, de vez em quando, ficava tonta e desmaiava. Rapidamente, se apressou em abrir a porta. Mas de repente, parou. Quem era aquele homem que falava com ela do outro lado? Quem é o senhor? Perguntou Joana. Mas ninguém respondeu. A menina não sabia o que fazer. Estava em pânico. Pensava na mãe e o que poderia ter acontecido com ela. Pegou a outra cópia da chave que ficava ali pendurada e quando ia abrir, ouviu um som de ronco. Em seguida, veio aquela pancada na porta. Abre essa porta, sua maldita, disse a mesma voz que falava, só que dessa vez com muita raiva. A menina recuou, correu até onde estava o irmão e baixinho começou a chorar. Quando Fernanda acordou, já era de manhã e logo o sol forte incomodava os olhos. Lembrou-se do cão da Quaresma. Olhou de um lado em outro em busca daquele cão demoníaco. Mas o dia estava tão claro e o sol brilhava tão intenso que fazia a noite anterior parecer apenas um pesadelo.
Muito fraca e criando forças, caminhou até a porta. Mamãe, disse a voz de Joana, dentro da casa ouvia aquele som da chave na porta. Oi, filha, respondeu Fernanda com uma voz fraca. A menina abraçou a mãe e foi logo lhe contando sobre a noite macabra que tinha passado. Fernanda tinha desmaiado e ficou desacordada por horas, tanto que já era quase 3 da tarde e as crianças tinham ficado ali dentro da casa trancadas. Por sorte, Joana tinha feito uma mamadeira de Raimundo, senão o menino teria passado horas e horas sem comer. A mãe contou sobre seu encontro com o cão da Quaresma. Mesmo fraca, Fernanda fez uma comida para ela, para a filha e fez a mamadeira de Raimundo. Mas a todo momento ela pensava em seu encontro com a criatura. Sabia que devia batizar o filho o mais rápido possível, pois o cão da Quaresma, com certeza, voltaria naquela noite. Ela tinha visto o resultado que o cão da Quaresma tinha feito em cima do telhado. Tinha arrancado várias telhas. Sabia que não podiam passar aquela noite ali. Oxe, tu não tá recebendo as notificações do Caos de Cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez põe para receber todas as notificações. Agora sim! Fernanda arrumou as coisas do bebê e logo saíram. À tarde já ia embora, enquanto Fernanda seguia com o filho nos braços e Joana a seguindo. O problema era que Fernanda não conseguia andar rápido. De repente, a menina viu um vulto negro com uma fumaça surgindo atrás delas. Olha, mãe! Gritou Joana, apontando para aquela entidade. No desespero, Fernanda começou a correr com o filho nos braços, mas logo parou. Joana, pegue o Raimundo! Disse a mulher, demonstrando estar passando mal. A menina, rapidamente, pegou o irmão nos braços e viu a mãe desabar no chão. Mamãe! Gritou ela. Vá, leve Raimundo até a igreja. É só seguir pela estrada, disse Fernanda, quase sussurrando. A menina estava muito assustada. Eu não sei ir sozinha, mãe, disse ela. É só não entrar na mata. Vá sempre em frente que logo vai ver a igreja. Estamos perto, ordenou a mãe, ainda no chão. Mas foi quando a menina viu à sua frente aquele cão demoníaco. Não tinha para onde correr. Em seus braços, Raimundo dormia calmamente. Nessa hora, o cão da Quaresma saltou sobre a menina, com a boca aberta na direção do bebê. Joana fechou os olhos, mas apenas sentiu um vento passar por ela. O cão da Quaresma ainda não tinha se materializado totalmente. Apenas seu espectro estava ali. Corre, Joana, disse Fernanda. Foi então que a menina apressou o passo. Andava depressa pela estrada, com medo de derrubar seu irmão no chão. Sentia apenas como algo gelado passando a todo momento por dentro dela. Era o cão da Quaresma que saltava sobre ela a todo momento tentando lhe atingir. Você não vai conseguir, maldita. Eu vou devorar a carne desse pagão, dizia o cão da Quaresma. Mesmo aterrorizada, Joana não parava um só momento. Temia que o que a besta falava acontecesse. Os últimos raios de sol desapareciam no céu. E já algumas estrelas podiam ser vistas. Foi quando Joana viu a igreja. Estava aberta, olhou para trás e viu na boca da mata o cão da Quaresma vindo em sua direção, já em sua forma corpórea. A criatura tinha reduzido a velocidade. Sabia que tinha perdido sua presa. Joana entrou na igreja gritando e contou a todos o que tinha acontecido. Logo, alguns fiéis saíram em socorro de sua mãe. O padre, aterrorizado com a história, pegou a criança nos braços e, acompanhado de outros fiéis, tratou de organizar o batismo de Raimundo. Fernanda foi encontrada por um grupo de fiéis e levada para casa, onde recebeu os cuidados. Ela se recuperou bem e voltou às tarefas de casa, sendo ajudada pela filha Joana, no cuidado do pequeno Raimundo.
Elas nunca mais tiveram notícias do cão da Quaresma de novo. O Causos de Cordel traz para você um novo canal com histórias para toda a família. Histórias que valorizam a nossa terra e a nossa cultura. De repente, o menino viu sair, de dentro da mata, aquele cachorrão preto de olhos vermelhos. Histórias do nosso povo e do nosso folclore. O menino pensou em perguntar quem era, mas ele já sabia que aquela caboclinha era a comadre Fulozinha. Venha conhecer o canal Causos Encantados. O link está na descrição do vídeo. Nas matas e nos rios são os causos encantados.